Boa noite, meninas. Estamos agora no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, onde Paulo ele vai buscar justificar, argumentar, né, do porquê que ele deve ser cuidado, zelado pela obra, zelado pela igreja, sustentado pela igreja, né? Uma argumentação muito interessante. A gente vai ver isso aqui hoje. Antes, vamos entregar essa meditação nas mãos do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e querido Pai, estamos mais uma vez reunidas em Teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui entregando a Ti o nosso melhor, ainda que seja, meu Pai, o nosso melhor com cansaço, ainda que seja, meu Pai, isso sendo extraído do mais profundo do nosso ser. Mas nós queremos nos dedicar a Ti nesse momento. É uma escolha, não estamos fazendo isso por obrigação, mas fazemos isso, meu Pai, com amor, com prazer, com satisfação, ainda que não esteja sendo plenamente, meu Pai, sem alguma dor. Pedimos que o Senhor esteja atento, meu Pai, ao nosso sacrifício nesse momento e que o Senhor não deixe essa meditação ser em vão, mas que a palavra do Senhor venha penetrar os nossos corações de tal forma que a gente consiga colocar tudo em prática e, através dos teus ensinamentos, que possamos ensinar outras pessoas a respeito da tua palavra, do teu amor, da tua misericórdia, da tua compaixão, do teu zelo. Assim, Espírito Santo, que o Senhor esteja abrindo a nossa mente para a verdade que vai ser dita nesse momento, que o Senhor venha nos revelar as profundezas do coração, da mente do nosso Deus, e que tudo isso fique gravado em nossa alma. Te agradecemos por mais essa oportunidade e entregamos, ó Deus, esses poucos minutos que estaremos reunidas em tuas santas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Amém. Então, estamos aqui mais uma vez Boa reunidas. noite. Boa noite, dona Ana. E vamos começar aí, né? 1 Coríntios, no capítulo 9. No verso 1, a gente já vai ter o seguinte: Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus como Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Então, Paulo ele está querendo justamente reivindicar para si a autoridade do seu apostolado, a autoridade espiritual da missão que lhe foi confiada. Parece que muitas vezes Paulo foi questionado, se não diretamente, mas através dos trabalhos, né, das igrejas que ele plantou. Então, com certeza chegava alguém lá e comentava: quem é Paulo? Ou aparecia outro lá: quem é Paulo? Ele era o perseguidor. Como é que ele agora está plantando igrejas? Será que realmente devemos confiar nesse homem? E por aí vai. Questionava-se a legitimidade do chamado de Paulo. A gente já viu isso em Romanos, já viu ele se defendendo, e a gente está vendo aqui em Coríntios a mesma coisa. Então, pelo jeito, era algo corriqueiro, né? Não era unânime a aceitação do apostolado de Paulo. E ele vai usar aqui dois argumentos bem interessantes. Um que eu acho que é o mais valioso, mas não seria o argumento de mais peso, e o outro, apesar de não ser o mais valioso, mas sim o argumento de mais peso. Então a gente vai ver aí, ó. Não sou porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor. Então, esse é o argumento de maior peso, é o argumento mais forte. Eu não vi Jesus.
porque atrás da história de Jesus, envolvendo essa história dele ter visto Jesus, é que vem o seu chamamento. Porém, vamos admitir que essa história só tem realmente peso para quem quiser crer. Porque quem não estava lá não poderia atestar, pô, é realmente, Paulo viu a Cristo. Não. Então, o argumento que eu penso que para os coríntios tinha o maior peso é o seguinte: acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Então, qual o melhor argumento? Qual o argumento de mais peso? Justamente aquela igreja plantada em Coríntios. As pessoas que se converteram através da pregação de Paulo. Esse sim era o maior argumento. A manifestação do poder da palavra de Deus através do apóstolo Paulo, que provocou mudança de mente, mudança de comportamento, novo nascimento, regeneração em Cristo, conversão. Então, se eles negassem que Paulo era apóstolo de Cristo, eles negariam a sua própria condição como convertidos em Cristo. Porque quem lhes converteu foi justamente Paulo. Eles são fruto do trabalho de Paulo. Então, é um argumento, sim, muito válido e muito. Qual era a palavra que eu queria dizer? Tem poder de. É um argumento persuasivo. Tem poder de convencimento. Mas vamos lá. Se não sou eu apóstolo para outrem, certamente eu sou para vós. Então, ali ele vai começar a explorar esse argumento, que realmente é o argumento mais pesado. Né? Eu posso até não ser apóstolo para os outros, mas vocês me conhecem. Eu sou apóstolo para vocês. Eu sou um mensageiro de Cristo para vocês. Vocês podem atestar isso. Vocês viram a transformação que houve na vida de vocês através do poder da palavra que saiu de mim. Lembrando que o evangelho, ele sempre defende que o evangelho é de poder. Poder por quê? Porque cura e liberta, principalmente porque transforma a mente. Se não sou apóstolo para outrem, certamente eu sou para vós, porque vós sois o selo, né, a garantia do meu apostolado no Senhor. Se não houvesse a transformação de vocês, então tudo bem, meu trabalho seria em vão e questionável, né? Mas não. E tem mais, esse meu trabalho não é meu, de mim mesmo, mas eu o faço por causa do chamado que eu tenho do Senhor. Esse Senhor aqui é referência ao próprio Jesus Cristo. A minha defesa perante os que me interpelam é essa. Não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Então, Paulo vai falar aqui de três direitos. Ele vai reivindicar três direitos que o apóstolo poderia ter. Só o apóstolo Paulo, não qualquer um, tanto que ele vai fazer uma comparação. Então, o primeiro direito, comer e beber. Então, não teria eu direito de ser suprido nas minhas necessidades através da igreja? Então, primeiro ponto, a igreja pagar um salário que fosse suficiente para a manutenção dele e da sua família.
caso ele tivesse uma família envolvida nesse ministério. 2. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como faz os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Mulher irmã, na sua versão pode estar mulher crente, né? Tem outra versão que fala uma irmã, vírgula, uma esposa. E outra versão a gente vai ver mulher crente como esposa, e outra versão, esposa crente. Então, todos os sentidos dessa mulher, que para hoje, irmã, poderia ter uma conotação diferente. A conotação de irmã era de alguém que fosse crente, não que fosse irmã de sangue. E a ideia de uma mulher crente do seu lado seria, de fato, como uma auxiliadora, como uma esposa. E aí ele vai dizer que os demais apóstolos, eles têm suas esposas os acompanhando, né? Ele vai dizer isso. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, será que eu não posso ter o direito de estar acompanhado de uma esposa? Como também fazem os demais apóstolos, os demais apóstolos, a gente pode entender que são os discípulos seguidores de Cristo. Podemos entender os discípulos que Paulo mesmo fez, tipo Áquila, né, tipo Apolo. E aí a gente vai ter aqui os irmãos do Senhor, que são os irmãos de Jesus, que se converteram e passaram a pregar também, os irmãos de Jesus. A gente sabe claramente que Tiago e Judas foram um desses seguidores de Cristo, que são irmãos dele, que não faziam parte daqueles apóstolos dos 12 iniciais, mas que se converteram e depois da morte de Cristo, eles passaram a pregar também a palavra. Tiago e Judas. Os livros que nós temos na Bíblia, Tiago e Judas, foram justamente escritos pelos irmãos de Jesus Cristo. E aí ele vai falar de Cefas. E Cefas é um outro nome para Pedro. E aí a gente derruba por terra aquela ideia de que Pedro ele era viúvo, né? Eu não sei bem por que as pessoas acreditam que ele era viúvo. Mas sempre foi plantado assim, né? Para a gente. Tem o dia de São Pedro, é dia de quem? Dia dos viúvos, né? Eles serem consolados. Mas talvez porque nos evangelhos fale e cite, relate o caso da cura da sogra de Pedro. E não cite lá a sua esposa. Mas aqui a gente vê que sim, ele tinha uma esposa e que ele ia para cima e para baixo com essa esposa no momento em que ele estava desenvolvendo seu apostolado. De repente a gente não via isso enquanto eles estavam andando com Cristo como discípulos. Ia para lá, ia para cá, voltava, ia para lá, ia para cá como discípulos. Eles não estavam andando com suas esposas. Talvez até muitos fossem solteiros. Por quê? Porque de verdade muitos eram bem jovens, tipo João. Então muitos eram meninos. Mas enfim, o tempo passa e nada os impediria de casar e constituir família e continuarem o apostolado em Cristo. E aqui a gente vê que Paulo, ele comenta, poxa, até Pedro tem sua esposa e sai por aí com ela. Então, quando ele fala sobre isso, dessa companhia, primeiro, a questão daquele suporte, aquele apoio emocional, o apoio material, alguém para fazer as coisas por ele enquanto ele está pregando, né? Lavar, cozinhar, essas coisas assim. E ele vai dizer, pô, Cefas tem, os apóstolos têm suas esposas. Então, o suprimento do apóstolo que a igreja deveria dar não era só para ele, era para ele e para a sua família, que estava envolvida no ministério que lhe foi confiado, certo? E aí um terceiro ponto, um terceiro direito que ele avoca para o apóstolo, no verso 6.
Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Então, os outros apóstolos, eles pararam de trabalhar fora da obra de Deus, deixaram de trabalhar para só focar na obra de Deus. Então, a gente sabe que Paulo, ele vai acabar trabalhando, né, como construtor de tendas. Vai lá, junto com Priscila e Áquila, vão continuar construindo tendas para justamente poder se sustentar. Mas se ele tivesse realmente todo o suprimento da sua vida garantido pela igreja, será que ele não teria feito até mais do que ele fez? Isso é compreendido dentro do Evangelho, isso é compreendido desde o Antigo Testamento. O trabalhador é digno do seu salário. Então, sim, ele deveria ser mantido pela igreja em todas as suas necessidades. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Então, imagina um soldado. Quem é o soldado, pessoal, que vai à guerra? É aquele menino de 18, 20 anos? Ou é aquele senhor de 70, 80 anos? Quem vai à guerra é o novinho. Quem vai à guerra é quem realmente tem estrutura para estar lá, lutando, né, colocando a própria vida em risco, tendo disposição para executar o seu trabalho, desempenhar o seu trabalho e ainda conseguir se proteger, para que ele mesmo não seja morto, né, na guerra, na batalha. Então, Paulo ele está aqui falando de um soldado comparando o ministério de Cristo a uma verdadeira guerra e comparando o apóstolo de Cristo, esse missionário, a um verdadeiro soldado. Ele faz essa comparação aqui. E o soldado, o que que ele faz? Ele abandona sua família, ele acaba indo até para lugares estranhos para defender a sua nação, seu país, suas famílias, né, seu povo e a causa que ele acredita. Então, estamos falando de um soldado de Cristo que abandona também as suas particularidades, a sua, a, a sua vida pessoal para estar desenvolvendo o ministério de Cristo. Vemos apóstolo Paulo ou os demais apóstolos como aqueles que são fundadores de igreja, semeadores da palavra e fundadores de igreja. Mas se a gente for avaliar um pouco mais a fundo, nós, na condição de evangelistas, nós também estamos trabalhando pelo reino. E muitas vezes nós abrimos mão da nossa vida pessoal para estar fazendo aquilo que vai beneficiar outras pessoas, pregando o reino de Deus por aí, com o intuito de salvar outras vidas. Então, Paulo está falando que o ministério de Cristo luta, guerreia, uma briga, uma luta espiritual para salvar almas. A mesma coisa dentro de uma guerra, o soldado, ele vai lutar para que sejam salvas vidas humanas, território, enfim. E ele vai continuar aqui. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Então, o soldado não decide ir para a guerra porque ele quer, não, eu sou voluntário, não quero ganhar nada, quero ir lá, correr risco de morte, perder a convivência com minha família, deixar os meus próprios negócios, porque eu quero ir à guerra, que eu acho isso legal. Não, é uma mentira. Os soldados que vão à guerra, a grande maioria deles, inclusive, são compelidos a ir, eles são obrigados, né? Aqui no Brasil, o serviço militar é obrigatório. Não é uma coisa que o jovem tem o direito de escolher sim ou não. Em Israel, o serviço militar é obrigatório, inclusive para mulheres. Obrigatório para todos. Em outras nações, a gente vai ver a mesma coisa. Existe o serviço militar obrigatório, preparando aquelas pessoas para uma possível guerra, uma guerra física.
Bom, aqueles que estão em Cristo, eles têm consciência de que estão sendo preparados para uma guerra espiritual. Só que você está sendo alistado e ponto final. E não é porque você quer ou não quer, é porque você é obrigado a fazer aquilo. Vamos repetir? Quando Jesus fala sobre ide, ele não pede, por favor, vão às outras nações. Não, ele dá uma ordem. Ide, faça o que tem que ser feito. Então, quando essa pessoa vai lá e se coloca à disposição do mandar de Cristo, ela não está indo por vontade própria, então ela é digna de ter um recebimento, um salário, um soldo, dê o nome que você quiser, mas ela tem que ser mantida pela obra de Deus. Ele vai continuar. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Justo? Alguém aqui já plantou uma árvore? De repente você plantou uma árvore, uma, uma hortaliça, e você plantou na expectativa de que, poxa, eu vou colher. Plantei um pé de tomate e daqui a uns meses eu quero colher tomate. E vai ser o quê? Por nada? Não, para seu próprio consumo, para você usufruir. Então, quem é essa vinha? A vinha é a igreja. Essa comparação é com a igreja, com as igrejas que têm sido plantadas. Quem é que planta uma vinha e não espera comer do seu fruto? Paulo plantou várias vinhas até aqui, né? Então ele está lá falando. Quer dizer que eu vou plantar e não vou esperar ter algo em troca? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Então, os pastores, quando eles cuidavam de rebanhos que não eram seus, era muito comum que o pagamento fosse feito na forma do leite. Então, 1/10 da produção do leite pertencia ao pastor. Ali ele vendia, negociava e supria a sua casa, a sua família, dos demais itens que fossem necessários. Né? Todo dia, então, ele tinha lá um salário. Ele pastoreava e, obviamente, ele ia ser recompensado pelo seu serviço. Quem é o rebanho desse momento? A igreja, o povo que se converteu. Então, Paulo está fazendo aqui duas comparações, tanto da vinha como do rebanho. Lembra que Jesus ele chama Pedro e fala: apacenta minhas ovelhas. Ele sempre compara as vidas que são salvas a um rebanho. Não está falando aqui de gado, ele está falando realmente de almas. A gente viu lá em Isaías, no capítulo 5, que Deus plantou uma vinha. Ele estava falando de uma fruta? Estava falando de uma planta? Não, ele estava falando de Israel, um povo. Né? Então, são comparações, onde a gente vê aqui Paulo usando dessas comparações para dizer: eu tenho direito a receber de vocês o auxílio necessário para eu continuar cumprindo o meu chamado. Porventura, falo isto como homem ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Isso está em Deuteronômio, pessoal, Deuteronômio 25:4, se não me engano. Eu até anotei, é 25:4, onde Moisés está dando orientações gerais para o povo, para Israel, e ele fala, né, exatamente isso aqui que está escrito: não atarás a boca do boi enquanto trilha, né, enquanto ele está trabalhando. Por quê? Porque senão ele vai morrer de fome e ele não vai continuar trabalhando. Então, enquanto o boi está trabalhando, não amarra a boca dele, não, deixa ele livre. Porque vai aparecer um alimento ou outro ali, um capim ou outro, ele vai comer, ou até mesmo o próprio dono do animal vai alimentá-lo. Não ate a boca do animal. E aí Paulo vai dizer:
Acaso é com bois que Deus se preocupa? Claro que não. A preocupação de Deus não é com boi, ele não quer salvar boi, ele quer salvar as almas, ele quer salvar homens, né? Ou é seguramente por nós que ele o diz. Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. Aquele que está cuidando da, daquele povo, ele faz aquilo com uma esperança, com uma expectativa. Não é em vão, né? Paulo dá uma, ele legitima essa esperança do pastor de ovelhas. Ele legitima, ele diz, é correto, né? A pessoa que está cuidando de almas, ela tem direito ao seu salário. Então, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Então, quando Paulo está falando das coisas espirituais, obviamente, a gente vai compreender que ele está falando da palavra de Deus, o que foi semeado. O projeto de salvação, a esperança do porvir. Foi esclarecido como é que ia ser o projeto de salvação de almas, né? O perdão de Deus, arrependimento de pecados, enfim, as coisas espirituais. Foi ensinado através de alguém. Então, nada mais justo que vocês recompensem com pelo menos bens materiais. Se a gente entende que quem dá é sempre quem tem e dá para um menor que menos tem ou que nada tem, a gente vai entender que as coisas espirituais são bem mais valiosas, são coisas muito mais importantes que foram dadas a esse povo, a igreja. E o que eles teriam para devolver em troca não seria nunca comparado com aquilo que foi plantado. Por isso ele faz essa comparação, né? Fazendo alusão de que as coisas espirituais são mais importantes. Por isso ele fala: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais, né? Porque, pelo amor de Deus, é só bem material que eu estou pedindo para vocês, ou que eu estou reivindicando a vocês. Só são bens materiais. O mais importante eu já dei, o mais valioso eu já lhes dei. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós, em maior medida? Se outras pessoas já passaram por vocês pregando também, e eles têm sido cuidados por vocês, nós, eu, Barnabé, que plantamos aí a igreja, né? Será que a gente não deveria receber algo até maior? Entretanto, não usamos esse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho do Cristo. E aqui Paulo está querendo dizer o seguinte: ele entende que a pessoa, o ser humano, ele tem dificuldade de abrir mão de coisas materiais. Todo ser humano tem dificuldade de abrir mão de coisas materiais. E ele justifica que eu não tenho cobrado isso para vocês justamente para não ser um peso, para não atrapalhar o crescimento do evangelho, porque vai que
vocês acabam se escandalizando comigo, com meus companheiros, e porventura não queiram de verdade se converterem, né? Ou permanecerem na igreja. Lembra do jovem rico, que nem tem nome, mas a palavra fala que ele era rico. Quando ele chega diante de Jesus e Jesus manda ele vender tudo e dar aos pobres, ele dá as costas e vai embora. É muito complicado para o ser humano abrir mão das coisas materiais, principalmente quando essas coisas ele tem sobrando. É muito mais generoso aquele que tem pouco, porque o pouco é como se não fosse nada. Fica fácil dividir nada, mas quando você tem muito, a pessoa tende a se tornar avarenta. Enfim, Paulo ele diz, olha, não estou cobrando isso de verdade de vocês. Só estou deixando claro que eu tenho total direito de reivindicar isso de vocês. E ele vai continuar defendendo isso. Ah, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E a gente sabia que, ou pelo menos os judeus sabiam isso muito claramente. Os levitas, eles não trabalhavam. Eles não iam para a lavoura. A responsabilidade dos levitas era apenas cuidar do tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Deus, no tempo de Moisés. Então, era muito fácil eles compreenderem isso. Aí veio o templo de Salomão. Continuou os levitas tomando conta das coisas de Deus no templo de Salomão. Tranquilo. Eles tinham essa compreensão de que os levitas tinham de ser sustentados pelo povo. Imagino que, em meio aos coríntios, existia também essa concepção, porque, ainda que eles não fossem de Deus, eles eram pagãos, que significa eles adoravam outros deuses, e é muito provável que, adorando outros deuses, eles tivessem também esses mesmos rituais. Os sacerdotes daqueles deuses, falsos deuses, eles também deveriam ser mantidos pelo povo. Tanto é que o povo ia lá ofertar, sacrificar. Era o povo quem mantinha os seus sacerdotes. Enfim, aquele que serve ao templo, do templo vai retirar a sua sobrevivência. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Isso é bem legal, né? A gente observa isso bem claramente na nossa igreja, na nossa denominação. Nossos pastores eles não trabalham fora da igreja. O trabalho deles é realmente dentro da igreja e são supridos dentro da igreja por conta do trabalho deles. Então, nossos dízimos, nossas ofertas acabam sendo transformados em salário para o pastor, na casa para o pastor, né? No carro para o pastor, por aí vai. E nada mais justo, porque se a gente imagina que eles deixaram tudo na vida para trás, deixaram suas carreiras, suas profissões, deixaram sua família, né? Família, no caso, pais, irmãos, para que eles se dedicassem simplesmente ou totalmente à obra de Deus, né? A divulgação e disseminação do evangelho, ao cuidado das almas. Muitas de nós aqui levou muito tempo para se converter. E toda hora ia lá tirar dúvida com quem? Com o pastor. Ô, pastor, como é que eu faço? Se o pastor não tivesse disponível naquele momento, né? Você de repente tomaria uma atitude errada, mas o pastor estava lá para te orientar enquanto você não conseguisse caminhar através da voz do Espírito Santo. Você e o Espírito Santo. Tem gente que até hoje não consegue. Precisa sempre do auxílio de outras pessoas, né? Dos pastores, de obreiros, de um membro mais velho da igreja. Tranquilo.
faz parte, está no processo, né? Então, é necessário, sim, que aquele pastor esteja lá disponível o tempo inteiro para fazer, para o cuidado da obra de Deus. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Então, não vou dizer que Paulo estava envaidecido ou orgulhoso, arrogante, de não querer, de não aceitar a ajuda da igreja. Ele estava deixando claro que ele tinha sim esse direito, mas ele estava deixando claro também: olha, eu faço isso para cuidar de vocês. Eu prefiro não ser um peso para vocês, ainda que fosse um direito meu. Mas eu abro mão desse direito. O que é bem legal também, pessoal, pô, a gente vê que Paulo realmente, ele, sabe, se entregou a fundo na pregação do evangelho. A gente já sabe que ele se abdicou de uma mulher, de um casamento. Né? 2 capítulos atrás aí, ele estava falando isso, olha, melhor que vocês nem se relacionem, né, com mulheres, que vocês possam cultivar a sua santidade, não perder tempo com as coisas do mundo, com as coisas de dentro de um casamento, com as coisas de dentro de uma família, e se dedicar ainda mais à disseminação do evangelho, à semeadura da palavra, ao plantar de igrejas. Então, ele abriu mão do casamento, de constituir uma família sua, assim como ele está dizendo aqui que abre mão, né, de determinadas igrejas, ele abria mão de usufruir da, da receita da igreja, vamos dizer assim, né? Não foram todas as vezes que ele fez isso. Teve várias vezes que ele contava com a ajuda da igreja. Teve vezes que ele não pediu, a maior parte das vezes ele não pediu, isso é verdade. Mas eu penso aqui que a igreja de Coríntios era tão problemática que ele achou melhor nem pesar sobre os coríntios essa obrigação. Tão problemática que era essa igreja. Mas a gente vai ver ele fazendo elogios sem fim a outras igrejas, né? Outras comunidades que se reuniam, juntavam as ofertas e entregavam a ele. Ele, inclusive, distribuía para outras igrejas. A gente vê em Romanos que a intenção dele é, a se aproximar da igreja de Roma era justamente contando que Roma o auxiliasse na pregação do evangelho na Espanha. O desejo dele era chegar até a Espanha e ele contava que a igreja de Roma o sustentasse, o patrocinasse nessa empreitada. Então, houve vezes, sim, que ele, muitas vezes, que ele dependeu da igreja, da comunidade evangélica. Mas a gente vê que Coríntios, ele prefere não ser um peso. Porque a igreja é complicada, né? Se anuncio o evangelho, verso 16, não tenho de que me gloriar. Por quê? Porque realmente ele não tem do que se gloriar. Foi um chamado que ele recebeu do próprio Jesus Cristo e ele foi salvo. Então, é como se fosse algo que ele fazia com gratidão, entendendo que também era uma missão. Não era só por pura vontade. Ele entendia que isso era uma missão, mas ele fazia isso com gratidão. É o que fazemos hoje, né? A gente prega o evangelho como uma forma de gratidão. Muitas vezes a gente arruma confusão por pregar o evangelho. Mas ainda assim, a gente vai lá e faz o que tem que ser feito, que a gente entende que temos essa missão e fazemos isso com prazer, com paixão, né? Não tenho do que me gloriar, pois sobre mim
pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ele entende que ele tem essa missão. E ele faz questão de transmitir essa responsabilidade para todos aqueles que estão ouvindo. Ele está mostrando essa responsabilidade dos coríntios. Qual é a expectativa dele? É que os coríntios, a partir de então, lendo essa carta, que eles tenham um aperfeiçoamento na sua espiritualidade, na sua santificação, no seu ministério, que eles sejam aperfeiçoados. E a partir de então, eles se dediquem ainda mais ao Evangelho de Cristo. É uma expectativa de Paulo, que eles têm essa compreensão de que, sim, é uma obrigação pregar o Evangelho. E é uma obrigação mesmo. Vamos lembrar, Jesus não pediu, Jesus ordenou. Ide. Jesus, ele fala com Pedro, apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Não foi um pedido. Pela vontade de Pedro, ele continuava lá na pescaria. Não foi o que ele fez? Abandonou o evangelho e voltou para a pescaria? Aí Jesus aparece a ele e faz essa comissão? Não, meu irmão, venha. Você nasceu para ser pescador de alma. E deu essa missão. Fez a mesma coisa com Paulo. Se o faço de livre vontade, tem o galardão. Ok. Mas se constrangido, né? É então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Estou fazendo isso de gratidão. Faço isso de bom coração. Faço isso entendendo que foi o meu chamado por Jesus. Foi isso que ele me deu para fazer. Recebi a salvação, prêmio maior, e agora eu quero que todos os outros recebam a salvação. Eu sei o peso que isso vai ter no mundo, né, nas gerações. Eu sei o quão necessário é que as pessoas não vão para o inferno. O quão importante é para Deus que os seus filhos estejam debaixo de suas asas. Então, Paulo tem essa compreensão toda. Então, ele não faz isso por dinheiro, ainda que ele tenha direito de ser sustentado pela igreja. Mas não estou fazendo isso por dinheiro, tá? Eu não quero que vocês pensem isso. Ele vai deixar isso bem sedimentado. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então, ele é livre, ele pode fazer o que ele quiser. Ele começa praticamente esse texto falando isso. Não sou livre? Posso fazer o que eu quiser. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, eu estou preso a esse chamado e me fiz escravo para todos. Por quê? Porque ele, nessa escravidão ao chamado, ele se faz escravo de todos, porque ele vai ter que ir lá e convencer as pessoas, ou pelo menos pregar às pessoas: olha, Jesus morreu por você. Olha, Jesus te ama. Olha, Deus quer te salvar. Então, ele se torna escravo dessas pessoas, porém, ele é livre. E ele faz isso a fim de ganhar o maior número possível. Ganhar o maior número possível de quê? De dinheiro? Claro que não. O texto não está completo. Ou melhor, não era necessário. Mas ele está falando de almas. Ele está falando de um rebanho. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Quem são essas pessoas? Judeus. Os judeus estavam debaixo da lei. Ele fez, não, me fiz como que se eu estivesse debaixo da lei, mas eu não estou debaixo da lei. Mas me fiz como tal para poder me aproximar, ganhar confiança e falar a verdade, para poder ganhar o máximo possível de almas no meio dos judeus. Aí ele fala: aos sem lei, verso 21, aos sem lei, como se eu mesmo o fosse,
não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Que lei é essa? A lei do Antigo Testamento, a lei mosaica. Então, eu me aproximei deles, daqueles que não têm a lei mosaica, os gentios, os pagãos. Vamos fazer só uma diferenciação aqui: gentios, todos aqueles povos que não são judeus. E os pagãos, além de não serem judeus, adoram outros ídolos, né? Outros falsos deuses. Então, ele vai dizer que aqueles que estão sem lei, gentios, pagãos, estão sem lei. Eu me fiz como sem lei. Eles não acreditam na lei mosaica, na lei dos judeus, ok. Eu me fiz para com eles como se eu também não tivesse nenhuma lei. Porém, eu tenho a lei de Cristo. Vê que ele fala que existe uma lei, existem ordenanças. Onde é que está essa lei de Cristo? Mateus, se eu não me engano, capítulo 5 até o 7, o Sermão da Montanha. Ali Jesus vai dizendo como é que devemos proceder, como é que devemos viver nesse mundo. Então, existe sim uma lei, tá? Enfim, assim, sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, mas para ganhar as almas do que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos. Quem são os fracos? Aquele que não tem um corpo forte? Não, os fracos são aquelas pessoas que estão começando na fé, que ainda não conhecem o Evangelho, a plenitude do Evangelho, não receberam a plenitude de Deus, o Espírito Santo, fracos, né? Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então, quando ele se fazia de judeu, ele voltava ao judaísmo? Não. Ele conversava na mesma língua que os judeus, para se aproximar dos judeus e falar a verdade. E os que não tinham lei? Os gentios. Pronto, ele se aproximava dessas pessoas, falando a mesma língua, falando coisas que eles compreendessem. Ele não chegava lá falando de batismo nas águas. Ele se aproximava de uma outra forma, até chegar a falar de batismo nas águas, até falar de batismo do Espírito Santo. Com os fracos, uma outra classe, né? Aqueles que estão chegando no Evangelho, mas ainda são fracos. Pronto, me fiz para com eles também, me fiz de fraco. Falei da mesma forma que eles entenderiam, sem arrogância, né? Sem chegar me jactanciando de algum conhecimento que eu tenha. Não, eu cheguei à altura de todas essas pessoas para que eu tivesse a confiança delas e que eu pudesse, então, falar-lhes a verdade e pregar o evangelho e ganhar o maior número possível de almas. Verso 24, verso 23, minto. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, cooperador do evangelho, pregação da palavra de Deus. Ele fez de tudo. E até hoje ele diz: todo o meu proceder, todo o meu comportamento é para que o evangelho tenha liberdade, que ele ache liberdade de continuar sendo pregado. Não vou me casar, porque eu quero ter total liberdade para ir e vir. Gostaria de não estar preso a um trabalho fora da obra, para que eu pudesse me dedicar ainda mais. Entendo que tem igreja que é fraca, fraca de mente, não é fraca financeira. Então não vou ser um peso para vocês. Percebe que Paulo, ele se faz de tudo para com todos, justamente para salvar
o maior número possível de almas, tá certo? E aí a gente vai para o verso, para quem está entrando agora, 1 Coríntios, capítulo 9, e a gente está no verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, a incorruptível. Então, o que ele vai fazer aqui é justamente fazer essa comparação, de que, primeiro, ele já fez a comparação de como se o ministério fosse realmente uma guerra, um estado de guerra, e ele se colocando como um soldado no front de batalha. E agora ele vai dizer: olha, eu estou aqui numa competição e eu estou em busca do alvo, eu estou correndo em busca do alvo. Não que ele estivesse competindo de verdade com todos. Você imaginou nós aqui competindo umas com as outras? Olha, ganha mais alma. Não, não é isso. Não é isso. Mas ele está falando que ele está correndo em busca da salvação. E é só quem chega ao pódio, é quem chega em primeiro lugar, é quem chega lá. Não tem primeiro lugar, pessoal, no reino espiritual. Não tem. É o que chega. Ele só está fazendo uma comparação com o atletismo. Por quê? Porque dentro da mentalidade grega, da cultura grega, o atletismo, Jogos Olímpicos, vem de lá, cultura grega, né? Isso para eles era muito fácil de ser compreendido. Então, Paulo está o quê? Está se fazendo de gentil. Olha ele usando, né, o que ele acabou de nos ensinar. Então, ele está se fazendo como gentil, como? Falando na língua deles, para se aproximar deles, para fazê-los entender a mensagem do Evangelho. Então, ele está correndo, todos nós estamos correndo em busca de um objetivo. Mas só que essa galera do atletismo, eles estão realmente correndo em busca de uma medalha. Na época era uma coroa de louro, né? E os seus benefícios, né? Uma coroa corruptível. A coroa de louro não era uma coroa de ouro. Dali a um tempo, o louro se estragava. Mas ele diz que está correndo atrás de uma coroa incorruptível. É a salvação. Né? Vamos ser coroados nos céus. Não sei realmente como é essa coroa, mas vamos receber uma coroa incorruptível para todo sempre. Né? Então, ele vai dizer: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Não desanime na corrida, não desanime na sua busca do evangelho, na sua busca da salvação, né? Mantenha-se na corrida, não olha para trás, não retrocede. Eu não quero ser um peso para vocês, justamente para que vocês tenham mais liberdade de ir em frente. Não dá ouvidos às conversas que vocês ficam ouvindo, né? Não dá ouvido, porque isso vai atrasar vocês, tenham liberdade para continuar rumo ao alvo. Porque o que vocês vão receber, a traça não come, a ferrugem não destrói, o tempo não faz com que seja apagado. É algo eterno, é muito valioso, é a salvação. Verso 26. Assim, corro também eu, não sem meta. Eu tenho um objetivo. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo, e com certeza ele não se espancava, não é um processo de automutilação, mas ele deixa claro que ele não satisfaz os desejos do seu corpo, as necessidades do seu corpo. Será que não era uma necessidade para Paulo ter uma esposa? Mas ele não faz isso. Será que não era necessidade para Paulo poder descansar?
parar um pouco. É tanta viagem, é tanto corre-corre. Será que não passava pelo corpo dele o grito a respeito dessas necessidades? E ele fala que se esmurra, mas claro que ele não está se machucando, se ferindo, mas ele está deixando o seu corpo sem receber o que ele pede. Não, ele não permite que a carne fale mais alto, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu estou pregando, eu estou sendo bom testemunho para geral, maravilha. Plantei um monte de igreja, maravilha. Mas eu não posso parar a minha corrida, porque eu vou retroceder. Não vou ganhar o prêmio da salvação e ainda vou escandalizar outras pessoas. Eu não posso estar aqui preocupada em fazer os desejos da minha carne, não estou aqui para satisfazer as minhas necessidades. Eu estou aqui para satisfazer a necessidade do evangelho. Caramba, isso é muito forte. É um desprendimento que a gente percebe que os outros apóstolos não tiveram. Tanto que Paulo fala, ó, eles recebem salário de vocês. Eles andam com suas esposas para lá e para cá. Eles não precisam trabalhar fora e se dedicar amplamente ao evangelho. Mas com esposa, vocês acham que ele se dedica como eu me dedico sem esposa? Eu fiz e faço muito mais do que todos os outros. Mas tudo bem, não estou fazendo isso atrás de glória. Estou fazendo isso porque eu entendo que é minha responsabilidade. Pesa sobre os meus ombros essa responsabilidade, essa missão. Ok? Então, Paulo termina assim: que eu não venha eu mesmo a ser desqualificado e impedido de chegar até o final dessa corrida. É uma ilustração. Que eu não seja desqualificado e não alcance a minha salvação. Ok, pessoal? Então, o texto de hoje fala sobre isso. Aqui tem como título, né, a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Então, ele era livre, mas ele se fez como escravo. Né? Serve para nós como um exemplo. Muito, muito pouco provável a gente um dia chegar ao nível Paulo. Muito pouco provável, né? A maioria aqui já tem casamento, já tem filhos, família constituída, né? Mas se alguém ainda não tem família constituída e consente no conselho de Paulo de permanecer solteiro, solteira, para continuar a obra de Cristo com todo empenho, com todo envolvimento, então você vai chegar a um nível Paulo muito top, viu? Muito, muito bom mesmo. Enfim, pessoal, o que que fica aí para vocês? Deixa eu pegar aqui pelo menos umas três, a gente tem bastante tempo aí para a gente conversar. Jô, o que que fica aí para você, Jô? Ah, eu Nego, já não tava mais acredito que você cochilando que dormiu, não tudo. acredito. Tava meio cochilando. Tá Ah, repreendido. assim, pouca coisa, assim, porque eu tava mais. Hoje eu tô muito sonolenta. Mas, assim, o que me chamou a atenção mesmo aqui foi a dedicação, Paulo, né? Ele, como é que eu posso falar? Serviu, não. Não sei como eu posso dizer. Ele cumpriu o chamado dele com dedicação, com renúncia, sabe? O perfeito, o combate. Aprovações ele teve, foi muitas, mas ele se dedicou,
ele abdicou. Eu tô tentando achar a palavra, mas assim, ele se entregou, né, de corpo e alma para a obra do Senhor, né? Eu achei isso muito forte, muito interessante. Porque ele, como ele mesmo diz, né, combateu o bom combate. E assim, e pra gente no dia de hoje é difícil, né? Porque cada luta é difícil, mas quando a gente vê assim os frutos assim de que a gente vê que o Espírito Santo usou a gente, é gratificante. Um exemplo aqui, rapidinho, meio saindo assim sábado eu fui evangelizar para o dia 25, né, que é sobre o resgate. E aí, na hora, eu encontrei dois moradores de rua, né, que eram um casal, era dois homens, mas era um casal. E aí, ele dizendo que é afastado da igreja e que teve um dia que estava muito difícil, ele estava com muita fome, não tinha comido nada o dia todo, ele estava com muita fome. Aí ele se lembrou, ele fez uma oração para Deus, pedindo ajuda a Deus. E de repente veio alguém da Igreja Universal e deu a ele de comer, deu sopa, deu de comer. Ele disse que ficou tão feliz, disse, Deus se lembrou de mim, Deus se lembrou de mim. Ficou muito feliz com isso. Então, é coisas assim, sinais, coisas que acontecem que a gente fica muito feliz por estar fazendo a obra, por estar levando o evangelho, né? Então, é uma coisa assim. Imagine Paulo, né, ele se dedicou totalmente, é muito grandioso, é muito grandioso. Só isso. Não fala mais não, que senão me embolo. Tá bom. Passar a bola para a dona Rosa aí. O áudio, dona Rosa. Abra o áudio, dona Rosa. Pronto. Aí. Bom, eu achei assim o desprendimento de Paulo em relação à obra é muito grande, né? Porque você se dedicar totalmente, né? Ele abdicou de tudo da vida dele para fazer a obra com muito empenho, muito comprometimento, a preocupação dele de ganhar almas para Deus, ele fazia de tudo, até sentar, né, com os fracos, até estar em ambientes que não eram dele, ele se fazia igual para poder ganhar alma. E isso, né, também me fez lembrar, né, da passagem de Jesus, quando ele se sentou com os escribas e que ele foi muito criticado por causa disso. Mas ele estava lá para ganhar almas. E Paulo, ele pratica isso, né? Tem uma parte em que fala de correr atrás do alvo, né? Que Dona Lília falou a respeito, né, da corrida. E eu me lembrei, assim, de fazer uma analogia com o mundo, né? Que as pessoas, hoje, elas correm atrás de prêmios materiais. Então, está todo mundo correndo atrás de vencer na vida, de ter dinheiro, de ter posicionamento. E a nós que somos cristãs, nós estamos correndo atrás de alcançar a salvação da nossa alma. E Paulo, ele corria atrás disso, né? Que a coroa é incorruptível. E hoje as pessoas, elas correm atrás do corruptível, porque você corre atrás do material, hoje você tem, amanhã você roda, gira, e você não tem mais. E aí você torna a ser vazio, né? Porque você é vazio. E aí quando a gente conhece um pouco mais da palavra, que a gente vai vivenciando a cada dia mais, vivenciando a obra de Deus, fazendo ela e estudando ela, tendo conhecimento e esse discernimento espiritual, ele é muito importante. E a gente vê tudo que Paulo fazia para ganhar uma alma. Olha quanta coisa, ele se anulava completamente, ele não casou, ele não tinha uma vida pessoal. A vida dele pessoal se resumia na obra de Deus, de ganhar essas almas. E ele viveu muitas coisas, porque dentro das igrejas ele viu muitas coisas. Hoje a gente vê
né, pessoas ver coisas na igreja e pessoas abandonando a Cristo por coisas pequenas que vê na igreja. Ah, eu vi isso, eu vi aquilo. Eu me lembrei do meu vizinho aqui, né? Ele é da Assembleia de Deus, mas ele falava muito assim: poxa, eu acho tão bonito quando você sai com aquela camisa e que você vai evangelizar, que eu sei que você vai evangelizar. E eu acho isso lindo da Universal, porque a minha igreja ela não tem esse trabalho de evangelizar as pessoas na rua, e a Igreja Universal, ela faz um trabalho lindo, eu acho lindo demais. Eu disse: você aceitaria ir na Igreja Universal? Você já foi? Ele falou: não. Você aceitaria ir? Eu disse: ele sim, aceitaria sim. Aí ele foi comigo. E aí ele foi, ele se apaixonou. E aí ele só foi um dia comigo. Os outros dias ele foi sozinho. Aí eu encontrava sempre ele lá. Cheguei primeiro do que você. Aí, que bom. E aí, na época que ele foi na época da Fogueira Santa. Aí eu disse: ei, a Fogueira Santa, né? Porque a Fogueira Santa a gente sabe. Quem não tem o entendimento dela, critica, né? Fala mal, acha que é porque que a igreja quer arrancar dinheiro seu. Então, não tem aquele conhecimento mais aprofundado. E aí, ele falou sobre a Fogueira Santa, ele: olha, eu vou fazer. Eu entendi o propósito. Poxa, achei maravilhoso. Eu não vou ficar mais na Assembleia, eu vou ficar na Universal. Eu, que bom. E eu feliz, né? Eu fiz: meu Deus, que coisa boa. E aí, um belo dia, ele senta junto de uma pessoa da igreja que participa dos grupos da igreja. E aí, quando começou a falar sobre a fogueira, né, fazer o apelo da Fogueira Santa, ela começou a falar com ele. Aí, ó, começou o dinheiro. Agora ele vai arrancar tudo seu. Nossa. E aí ele deu um baque nele tão grande, né? E ele saiu e falou comigo na porta da igreja. Ah, teve uma pessoa assim, assim, assim. E ela disse que é do grupo da igreja. E ela começou a falar mal sobre a Fogueira Santa. E aí eu senti, sabe, só no semblante dele que o semblante caiu. Eu disse: nossa, o que foi que essa criatura fez? Quer dizer, ele estava caminhando, e ele estava ficando feliz. Ele me disse: eu vou participar de um grupo junto com você. Eu vou participar, entendeu? E aí, desse dia em diante, ele não foi mais. E eu converso e tudo com ele: não, eu voltei para a Assembleia, eu voltei para a minha igreja. Não, e ele, assim, não toca mais no assunto. Eu também não quis, que eu penso o seguinte: Deus, ele faz o trabalho, a gente planta, né? E ele faz o restante do trabalho. Então, eu não posso insistir em algo, mesmo ele tendo visto algo errado, eu acredito que Deus ainda vai trabalhar essa mente. Eu sempre digo assim: nós falamos muito do fruto. Fruto é importante, mas mais importante é a semente. Então, se você não trabalhar essa semente, se não fizer um trabalho certinho dessa semente, ela não cresce, ela não floresce. E aí, eu disse: poxa, eu fiz um trabalho com ele tão legal e agora... Aí ele me veio passar: e aí, vai evangelizar, né? Eu disse: tá com Deus. Mas ele não voltou mais. Entendeu? Então, às vezes, a própria pessoa da igreja é que tira, né, aquela pessoa. E Paulo, ele viveu muito isso, assim, ele teve muitos confrontos dentro da própria igreja, até com ele mesmo. E nesse capítulo ele fala, né, que ele sabia dos direitos dele, né, de que ele tinha um direito de receber pelo aquele trabalho. E a gente lembra da lei da semeadura. Se essa lei está na Bíblia, ele diz que tudo que você planta, você colhe. Então, se eu estou plantando a palavra de Deus, eu tenho também o direito de colher. Lógico que a gente colhe, nós que somos evangelistas, a gente colhe espiritualmente. Mas os pastores, não existe pastor que trabalhe, dê seu tudo durante suas 24 horas por dia e não tenha como se manter, e a igreja e nós que damos ofertas e dízimo, que aquele dízimo e aquelas ofertas não vá para fazer a manutenção daquele pastor.
E Paulo, ele entendia isso, ele sabia disso. Mas mesmo assim, ele não aceitava isso. Ele era completo. E hoje, para a gente ser completo, está muito difícil, porque o mundo é muito inconstante, a gente vive muitas lutas, essa parte financeira é dificílimo, hoje você está trabalhando, amanhã você não está, é um corre-corre, e esse corre-corre, eu digo que às vezes nem é para correr atrás só de bens materiais de crescimento, e sim até para se manter. Para você conseguir se manter, já é difícil. E aí, imagine Paulo, ele largar tudo só para pregar palavras de Deus. Hoje a gente vê, quando a gente vai fazer evangelização, que a gente fala, vamos fazer o ID, vamos hoje, vamos junto. Tem muita gente que não vai. E que está em casa, deitado no sofá, assistindo TV, mas não vai. E assim, eu tenho um compromisso de fazer meu ponto de oração, porque eu sou do grupo da saúde, então dia de terça-feira eu tenho esse compromisso. Mas tem momentos que, poxa, hoje eu tenho que ir. Mas para mim é um compromisso. Eu querendo ou não querendo, eu tenho que ir, eu vou. Vira uma obrigação. E Paulo, ele tinha isso também, como uma obrigação que ele fazia. Entendeu? Então, eu aprendi, porque ele também teve vários momentos de, poxa, eu vou ter que ir na igreja, poxa, eu vou ter que fazer esse trabalho. Mas ele estava lá, presente, batendo o ponto dele, sendo comprometido com a obra de Deus. E isso vale para a gente também repensar na hora de a gente fazer o nosso trabalho. A gente dizer assim, poxa, eu tenho que dar o meu tudo, o meu melhor. Eu não vou fazer uma obra de Deus para dar o meu pior, entendeu? Então, já teve momentos de eu não fazer evangelização de domingo, porque eu não estava muito legal de saúde. Eu disse, eu não vou fazer troncha. Eu vou fazer, ou eu faço total, né, bem disponível, ou eu não faço. Então, no dia que eu estou troncha, eu fico em casa. Digo ao Senhor, vou ficar em casa, vou orar pelos que vão evangelizar, mas hoje eu não tenho condições de fazer. E Paulo, não, ele estava sempre pronto. Gente, isso é muito difícil. Você está pronto sempre, 24 horas por dia, pronto ali para pregar a palavra, e ser assim, às vezes, ser questionado pelas pessoas, às vezes, ver que a semente dele ainda não floresceu, ter aquela paciência de aguardar aquelas pessoas, pregar o que é correto, e quando ele chega na igreja está tudo bagunçado. Não é fácil, não é fácil. Então, eu, assim, gostaria muito de ser um Paulo, mas infelizmente, mas fica assim a, o ensinamento, né? Para a gente, quando for fazer a obra de Deus, a gente fazer o melhor possível. Que Deus, ele está lá e ele nos recompensa. E não fazer assim, eu sempre digo, não faça por barganha. Ah, eu vou fazer a obra de Deus porque ele vai me dar. Não. Faça por amor. Tudo que eu faço por amor. Eu sempre digo aqui, como eu moro em rua, aqui sempre bate moradores de rua. Eu atendo, eu faço anjo da madrugada, então eu sei exatamente o que é isso. Então, aqui sempre, hoje eu aprendi 2 casais. Dei café da manhã, dei almoço, dei roupa, dei cobertor, entendeu? E aí meu marido fala assim, poxa, acho lindo que você faz com tanto carinho. Eu disse, eu faço como se estivesse fazendo para um filho. E porque a gente não pode dar, eu não dou o resto, eu dou tudo. E eu creio que essa sementinha que eu estou plantando todos os dias, um dia ela vai crescer. E é isso. Vai florescer sim, em nome de Jesus. Isis, Dona Lúcia levantou a mão uma hora. A senhora quer falar antes, Dona Lúcia? quer falar, dona Lúcia? Peraí, abra o áudio, dona Meire, abra o áudio. Abra o áudio. Aperta aí no microfonezinho. Toca na tela, vai aparecer. Aí, pronto. Pode falar, dama. Não, eu não queria falar, não. Estou só escutando. Eu disse amém. Com as palavras da senhora que falou aí.
Entendeu? Então tá certo. Manda ver, Isis. Eu tive. Entra aí, Isis vai entra continuar. aí. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Durante essa semana, eu tive algumas revelações, né? O Espírito Santo, conversando com ele, ele estava em reunião, conversando, né? Me vindo à memória, o Espírito me mostrando quem era Saulo. Quem, até nesse momento a gente está vendo Paulo, mas quem era Saulo? Quem era esse homem que era tão vaidoso na sua religiosidade, que usava o seu conhecimento da Bíblia como uma arma para justificar o seu comportamento, se dando até o direito de matar em nome da sua religião, do que ele acreditava que fosse a verdade. E fazendo essa comparação de quem era esse homem duro, violento, que matava em nome da sua religiosidade, contrastando com Paulo, eu entendo a necessidade da mudança de nome, porque essa mudança foi tão profunda, foi tão maravilhosa, que ele realmente se tornou uma outra pessoa. Estudando até esse momento essa carta, eu vejo, pelo menos no meu olhar, um homem muito moderno, sabe? É, com um entendimento muito neocristão, muito moderno. Quando ele traz assuntos polêmicos, assuntos difíceis, assuntos que até hoje em dia a gente se debate, de formas muito simples, com soluções muito práticas, sabe? Quando ele fala dos alimentos que a gente viu no capítulo anterior, oferecidos, e que a gente se debate com esses assuntos até hoje. A gente viu na escolinha da irmã, a filha ainda se questionando da questão da cultura lá, do acarajé, e ele dizendo: olha, Deus é dono de tudo, o inimigo não tem nada, é dele, é toda a honra, toda a glória. Mas se for para trazer, para tirar seu irmão do caminho, é melhor não fazê-lo. Mas não porque há uma proibição ou porque aquilo não é certo, sabe? Mas por amor. Isso é muito bonito, sabe? Quando Jesus vem, ele traz esse olhar também diferente sobre até o então que vinha sendo praticado como religião, né? Até hoje a gente vê os judeus, pessoas muito religiosas, com suas práticas, muito apegada com suas práticas, com seus rituais, com seus simbolismos, sabe? Muito, muito ainda apegado nessas coisas e não entendendo que o Cristo veio, cumpriu, e que ele está pregando algo totalmente diferente, que é o amor. E em nome do amor, a gente respeita o nosso irmão, a gente não mata a sua fé, a gente tem cuidado. Isso é muito bonito. Eu até anotei. Ele fala dos direitos e deveres, mas ele não se dá o direito, a gente vê, de viver dos recursos da igreja. Não sei se por vaidade, não sei por exemplo, para querer ser exemplo, mostrar que dá. Mas ele diz aqui que é direito. Se a pessoa se dedica 100% à obra, 24 horas, não é justo que ele tenha direito de se alimentar, o básico, de se vestir, já que ele está ali trabalhando para Deus, e ele traz várias analogias para exemplificar. Só que, além dos direitos e deveres, existe um preço. Eu estava até conversando com uma amiga hoje. Eu mudei de igreja, não, mudei de local, né? Ah, denominação não, eu continuo universal. E aí, eu acabei não migrando para o grupo. E eu tive tendo que refazer o curso. Mas o inimigo tem se levantado de um jeito, Lilia, sabe?
Não na minha casa está uma bênção, meu filho está uma bênção, meu marido está uma bênção, está tudo maravilhoso, minha comunhão com o Espírito Santo está muito mais forte, mas em compensação, sabe, você vê as setas e você vai desviando, dando glória a Deus, mas é algo que não acontecia antes, porque não basta só uma mudança de proceder, uma mudança de vida. Eu até notei aqui, é preciso, não basta só ser, tem que fazer, tem que multiplicar. E eu entendi que esse é o chamado. O chamado não é para ser cantor, pastor, é para multiplicar, sabe? O que mudou dentro de você, você externar e multiplicar. E, e isso tem um impacto, acredito que no mundo espiritual, sabe? O preço que Paulo paga espiritualmente é muito forte, porque existe ali o maligno tentando impedir o trabalho dele, tentando minar a obra ali nas igrejas. A gente vê que sempre tem algum probleminha e ele está tendo esse cuidado como pai de cuidar da sua casa, porque acredito que o inimigo também está tentando ali derrubar aqui as coisas que ele está construindo, a sua obra, o seu trabalho, a sua carne, sabe, a sua vida, a sua família. E eu entendi porque Deus nos chamou para termos, buscar a termos uma armadura. Se a gente precisa de uma armadura espiritual, uma armadura da fé, é porque a guerra não é fácil. A guerra não é de esgrima, não. A guerra é de fogo, mas é uma guerra que a gente não vê. É algo realmente espiritual. Eu estava assistindo um vídeo lá e eu entendi que o mundo espiritual é espelhado. O movimento que a gente faz aqui reflete no mundo espiritual. E o inimigo está atento. Opa, mudou alguma coisa, né? Sinal que coisas grandes vão vir, a pessoa está se movimentando para multiplicar, sinal que vai dar certo. E aí eu entendo que se está acontecendo isso é porque o final vai dar tudo certo, sabe? Vai ser bom, vai ser grande, vai ser maravilhoso. Se o inimigo está tendo o trabalho de lançar suas setas, é porque está incomodando, sabe? E eu tive esses insights, essas revelações. E é incrível que. Deixa eu ver o que não tem mais. O preço da armadura. O quanto é gratificante para a gente perceber que a gente não. Antes a gente era do mundo, a gente talvez não tivesse todas essas setas do inimigo, ele nos deixasse viver confortáveis ali na nossa ignorância, já que a gente não estava salvo, não, ele está tranquilo. Mas é gratificante perceber que a gente consegue passar por tudo isso de forma tranquila, dando glória a Deus e aumentando a nossa comunhão e tendo a certeza que vai dar tudo certo, e no final, que Deus está no controle. Ah, a lei da semeadura, a Dona Rosa falou da lei da semeadura. Eu venho a semana toda conversando com Deus. Semana toda, hoje é terça, né? Semana passada e essa. Meu pai, por que as coisas ruins que a gente faz na nossa vida florescem de uma forma tão rápida e reverberam, sabe? Durante toda a nossa vida e a gente luta, a gente planta sementes boas e trabalha essa semente e demora e às vezes nem vinga. Eu plantei uma horta, só tinha mato. Aí adotei um cachorro, o cachorro matou minhas plantas. Sabe? Entendendo que, opa, plantar não é tão fácil assim, né? Só plantou, colheu. Existe ali um cuidado, uma manutenção. A minha fé é que dê certo, mas pode não dar. E quem sou eu com a possibilidade de não dar, sabe? Isso é algo que eu estou refletindo e estou conversando com o Espírito Santo, que ele não me disse, não me respondeu. Mas percebendo a agricultura, né, esse olhar, esse microambiente que é o meu, entendendo que o que não dá fruto, né, a erva daninha, o mato cresce numa velocidade, sabe? As coisas ruins, as besteiras que a gente fez na nossa vida reverberam
E a gente tem que aguentar e suportar e conviver, mas as coisas boas é uma luta para crescer, para multiplicar, para dar certo. Estou meio frustrada com essa lei aí da semeadura. Olha isso, só você mesmo. Abre aí, pessoal, só para a gente finalizar. Mateus, capítulo 19. E a gente já vai finalizar. Eu achei interessante uma colocação da dona Rosa aí. Paulo se anulava, isso mesmo. Agora, quando vocês estão abrindo aí, né? Mateus 19. Mas a gente já entende qual é o nosso chamado, a gente já entende qual é o nosso propósito, né? Paulo está abrindo nosso entendimento todos os dias aqui a respeito, e a gente todo dia está amadurecendo um pouquinho mais. Então, de qualquer forma, ainda que a gente tenha bilhão de coisas para fazer da nossa vida, nossas responsabilidades seculares, físicas, materiais, ainda assim, a gente tem que fazer tempo para fazer as coisas de Deus, para pregar o Evangelho. Mateus 19, verso 27, a gente vai ter aqui assim, um momento em que Jesus ele está falando, logo após a história do jovem rico. E, enfim, ele vai dizer aqui o seguinte: então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? No sentido de o que vamos ganhar com isso? A pergunta nesse caso aqui, Pedro, ela é muito objetiva. Ele está dizendo que ele largou tudo. O que foi que Pedro largou? Minha concepção, o trabalho, a família, e ele seguiu a Cristo, para ficar dependendo da mesma forma que Cristo dependia de ofertas, e não vou dizer bem que seja algo monetário, mas ele chegava em uma casa, comia lá, chegava em outro canto, comia lá, dormia no relento, enfim. Tinha as ofertas materiais, monetárias também, tinha sim, e Judas andava com a bolsa, mas Jesus, ele dependia, ele não estava trabalhando, não estava dando uma de carpinteiro, não. Ele começou a obra, ele se dedicou 100% para a obra do Senhor, de Deus. Acabou. E aí, o jovem rico chega das costas, aí Jesus vai falar sobre a dificuldade do rico entrar no reino dos céus, aí Pedro fica curioso. Sim, a gente abandonou tudo. E aí, o que vai ser da gente, né? Eu deixei minha casa, deixei meu trabalho, meu barco está lá encostado. E aí Jesus vai responder. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Promessa para os discípulos judeus. E para o resto, vem agora. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, pai, mãe, mulher, ou filhos, ou campos, trabalho, né? Por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Muitas de nós casadas, algumas com filhos. Vamos combinar que quando a gente vai evangelizar, a gente às vezes perde aquele momento com o nosso marido, a gente deixa o nosso marido em casa, deixa o marido e vai pregar? Ou a gente deixa o filho e vai pregar? Paulo, ele teve um nível muito maior. Ele nem filho teve, nem esposa teve. Dedicação foi exclusiva.
Mas quando a gente vai pregar o evangelho, a gente também deixa algo para trás. A mesma intensidade, não, né? A mesma dimensão, não. Mas a gente deixa assim algo para trás. Ó, não vou fazer o almoço hoje, vou me dedicar aqui a esse trabalho, né? Não vou fazer o jantar agora, vou só quando eu voltar. Então, a roupa não vou lavar hoje, vou lavar amanhã, e por aí vai. Dentro das nossas vidas, das nossas rotinas, a gente também deixa coisas para trás. Por um momento, ok, mas a gente também deixa coisas para trás. Mas o nosso labor não é em vão e não ficará sem recompensa. E acho isso aqui maravilhoso. Por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. E aí, a Isis colocou algo que é bem importante de ser dito. Tem coisas que nós fazemos que são boas e que elas demoram de frutificar. Talvez elas nem demorem de frutificar. Talvez a gente fique um pouco ansioso e a gente queira ver uma resposta, sendo que ainda não ocorreu o tempo necessário, o processo necessário para a frutificação. Pode ser que alguns plantios já tenham sido feitos e de verdade já era para ter frutificado, ainda não frutificou, mas você está fazendo a vontade de Deus, então está tudo no controle do Pai. Você vai receber as coisas aqui, como é que ele fala? Muitas vezes mais. Então, não é 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes, são muitas vezes mais. A sua dedicação, o tempo que você tirou da sua vida, do seu convívio familiar, do seu trabalho, do seu lazer, para se dedicar às coisas de Deus, você vai receber isso muitas vezes mais. Você vai ter uma família cada vez mais sólida, você vai ter uma geração cada vez mais abençoada nos seus filhos. Você vai ver a prosperidade chegar com estabelecimento, não é entrou uma grana hoje, não, é todo dia você ter aquele suficiente para que nada lhe falte, e esse suficiente vai depois se multiplicando e vai abundar. Então, em todos os sentidos, muitas vezes mais, você vai ganhar. Agora, só não se afoba, porque tudo tem um processo. Então, não se afoba, fica tranquila, só fica confiante. E a promessa maior é depois receberá a vida eterna. Essa daí não tem como mensurar, não tem como botar numa balança e ver o quão importante ela é, tá certo? Então, só segura as pontas, segue fazendo o seu melhor. Abra mais tempo na sua agenda para Deus. Não, Lília, mas eu já faço isso, isso, isso. Beleza, tente fazer mais. Não, Lília, mas tem que ser com equilíbrio. Tente fazer mais. Tente fazer mais. Bota sempre isso na sua cabeça. Pelo menos isso eu tenho comigo. Eu aprendi com o PR e aprendi e vejo isso toda hora na palavra de Deus. A gente sempre está meditando aqui e o que a gente vê é que quando as pessoas fazem mais para Deus, independente do galardão, elas realmente são melhores, não é só para as outras pessoas, mas é uma vida melhor com você mesmo, uma cabeça melhor, uma consciência, um pensamento. Tudo em você é melhor. A paz dentro de você, a alegria. Tem vezes que eu vejo ou leio alguma coisa e aquilo só de eu ler ou de eu assistir, de eu ver, eu fico sorrindo sozinha. Uma alegria de você compreender coisas simples, de você viver o simples, entendeu? De você perceber que as grandes coisas às vezes não faz tanta diferença quanto as pequenas, mas são consciências, é um entendimento, é um despertamento, que é um processo. Então, tem a paz, vai entrar tudo no lugar. O mal, ele vem com força. A gente não está no nosso habitat natural. A gente está num ambiente estranho e estamos lutando contra forças que são realmente fortes. Eu não vou falar que são poderosas,
porque todo poder está nas mãos de Deus. Mas são realmente forças fortes. Não dá para a gente negar. Mas o que está dentro da gente nos faz vencer. E cada vez mais a gente vai conquistando dentro de um processo. O bacana é não desesperar. Promessa já foi feita e está garantida, a gente vai receber. Tá bom? Vou pedir aqui é só para Dona Ana fazer a oração final, Dona Ana. Pode ser? Ouvindo? Sim, senhora. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, quero agradecer, Senhor, por este momento em que estamos aqui unidas em oração, meditando na Tua palavra, Senhor. Aprendendo, sim, meu Pai, com Paulo, que serviu ao Senhor inteiramente, deixou a vida dele, os sonhos, planos, projetos, Senhor, para se dedicar a levar a tua palavra, meu Pai, a ganhar almas para o Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nos ensina, nos capacita, meu Deus, nos fortalece a cada dia, a cada instante, Senhor, para que possamos também, meu Pai, ser exemplos aqui na terra para todas as pessoas que nós tivermos contato, Senhor, e aonde chegarmos. Que o Senhor, Espírito Santo, venha capacitar, venha, Senhor, nos ensinar, porque precisamos aprender, meu Pai, mais e mais com o Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, agradeço por este momento e quero entregar, Senhor, todas nós e nossas famílias em tuas santas e gloriosas mãos. Que o Senhor nos proteja, nos livre de todo mal, meu Pai. Nos dê sabedoria, porque estamos aqui na terra, mas, Senhor, que o nosso foco, o nosso pensamento esteja no céu, sempre olhando para o alto, meu Pai, porque é do alto que nos vem o socorro. Eu quero, Senhor, aqui neste momento também colocar Dona Mari e seu Paulo nesta oração, meu Pai. Que o Senhor venha curar ele, meu Pai, para que ele seja um testemunho no teu altar para glorificar o teu santo nome. Deus abençoe, meu Pai, a cada uma de nós e que tenhamos uma noite de paz, um sono tranquilo, guardado pelo Senhor, pelo teu Espírito. Eu agradeço este momento no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, povo lindo, graças a Deus. E a gente se reencontra quinta-feira em nome de Jesus. Deus abençoe todas vocês.